Senhoras e senhores, meninos e meninas, estamos começando mais um MesaCast para falar de uma série que me chamou bastante atenção. Eu não estava dando nada para essa série, mas no momento que eu passei a ver, começou a me chamar mais e mais atenção, que é Paradise. Efraim Fernandes aqui, obrigado Disney Plus, você conseguiu realmente me entregar uma coisa muito boa. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes. Aqui é Rafael Ramos e sim, vou ter que concordar com o Efraim. Fala galera, aqui é o Marcos Moviola e olha, não só a série está de parabéns, mas como a campanha promocional dela, porque eu não sabia de nada e fui mega surpreendido. Então, Marcos, eu acho que surpresa é a palavra-chave para essa série. Assim, a série acompanha o agente secreto Xavier Collins, que está buscando ali saber quem foi que assassinou o presidente dos Estados Unidos, que é interpretado pelo Ciclope da franquia X-Men, presidente Bradford. E enquanto ele busca respostas sobre o que realmente aconteceu, a gente não tem certeza em quem a gente pode ou não confiar, né? Isso eu acho muito legal na série. Essa busca pela verdade leva a algumas revelações chocantes. Tem um quê de Lost aqui, porque a gente tem um pouquinho de flashback, né? A gente sabe um pouquinho o passado dos personagens, e eu acho que foi na medida. Eu mudaria uma coisinha ou outra, mas assim, cara, eu acho que a série é redondinha dentro da proposta dela, e de novo, foi uma surpresa muito grata. E outra, essa galera vive numa pequena sociedade utópica escondida, né, do mundo externo, porque rolou um apocalipse, né, então tem essa pegada de mundo distópico. Eu achei bem interessante essa série. Pois é, isso é louco, né, porque, tipo, agora, quem não viu a série e tá ouvindo o programa, né, já era, né, assim... Spoiler, eu achei total. Que o Efraim segurou um pouquinho do spoiler, jogou esse spoiler na introdução do podcast. Sinto muito, galera. Aqui tem spoiler, como sempre. Eu tô achando, ele vai segurar um pouquinho essa informação, né? Já soltou. Pô, maluco, mas... aí pra vocês. Cara, mas assim, o primeiro episódio me pegou de um jeito. Eu tava achando a série legal. Eu tava achando algumas coisas estranhas, né? Porque, pô, ele é o presidente dos Estados Unidos, mas não tava na Casa Branca. Eu falei, ué. Então, mas tem uma coisa quando você se torna presidente e sai da presidência dos Estados Unidos, isso aqui tem aqui no Brasil também. Além do cara continuar sendo chamado de presidente, ele ganha toda a proteção do serviço secreto normal. Isso ok. Eu acho que ganha até uma pensão, até morrer, né? Por um tempo. No Brasil é assim, eu acho que nos Estados Unidos também é. Eu tava achando normal, me parecia que era um ex-presidente, né, sendo protegido por um agente do serviço secreto e tal. Eu tô pensando nisso até chegar naquele plano final do primeiro episódio, onde os caras estão numa redoma. Cara, isso é maravilhoso. Que é isso, cara? Eu tô arrepiando de lembrar. Eu achei muito maneiro isso, cara. E tem um quê de show de Truman nisso também, né, cara? Total. Porque não, a série, show de Truman, assim, a cidade é muito perfeitinha, aquela coisa muito, sabe? Não parece que é verdadeiro aquilo ali. E quando você começa a ver, eu só vi o primeiro trailer, não vi mais nada sobre a série, não li, não vi nada. E aí você acha, vai ser uma série de investigação sobre a morte do presidente. Você não imagina que vai ter aquela mega virada que explode a tua cabeça no final do episódio. Que não do nada o Xavier olha pro alto, aparece uma luz, que aí você lembra lá do show de Truman, quando o refletor cai, e fala pra ele, não, é um avião que passou e caiu aqui, não sei o quê. E aí, quando vem a grande revelação, eu vou falar, minha cabeça explodiu de hoje, falei, eu preciso ver o segundo episódio dessa série. É um céu e um sol artificiais, cara. Isso é... me lembrou, eu até comentei em off com o Marcos, lembrou um pouco Cavernas de Aço do Asimov. O Cavernas de Aço do Asimov tem essa pegada, é uma sociedade futurista. No livro não rola um evento apocalíptico. A sociedade ela evolui e eles começam a viver numa redoma e eles não veem o céu. E a galera é agorafóbica, acho que é esse agorafóbico, né? Agorafobia, né? E tal. Então, é tudo dentro de uma redoma. Então, assim, eu acho que se bobear, o criador dessa série deve ter pego Asimov como base e colocou uma história de assassinato, porque isso também ocorre no Cavernas de Aço. Eles vivem numa redoma, é tudo artificial e rola um assassinato e precisa descobrir quem é o assassino. Então, é provável que a galera que desenvolveu essa série tenha pego esse detalhezinho do Asimov como base e desenvolveu uma história que, caralho, mano, eu achei o elenco também muito bom, além da história ser muito sólida, o elenco também é muito bom. O protagonista, eu esqueci o nome dele agora, gente, como é que é o nome dele? Xavier Collins. Não, digo o ator.
Ah, o Stanley K. Brown. Porra, esse maluco é foda. Eu lembro que a primeira vez que eu vi esse cara foi na série do Supernatural. Olha o quanto que esse cara evoluiu. E ele tá naquela série famosa também, This Is Us. Inclusive, ele é do This Is Us. Aliás, é o mesmo criador. E foi o que mais me chocou, que você vê This Is Us, aquele drama familiar, gerações de família. Tu não imagina que esse cara, depois de sucesso... Cara, tu sabe o que esse cara fez também? Tu sabe o que esse cara fez também? Ele escreveu o roteiro de Enrolados. Sim. De Carros. Ele dirigiu aquele filme maravilhoso que eu amo de paixão. Ah, não, dirigiu não, perdão. Ele também escreveu o roteiro de Amor a Toda Prova. Então você não imagina que um cara que veria esses projetos iria criar uma série de investigação que se revelaria uma série distópica. Foi realmente assim, chocante pra mim. O Efraim falou da influência do Asimov. Eu, honestamente, quando o Efraim falou, eu procurei a história realmente casa muito, assim. Mas eu não achei em lugar nenhum que era uma inspiração. Eu até achei que fosse inspiração em algum livro. Mas é totalmente original. Original, entre aspas, né? Porque tem, de novo, Lost, Show de Truman... mas, cara, do Steve King Under the Dome, exato. Mas casa, mano, assim, você tá pegando inspiração de alguns lugares ali e funciona. O cara colocou tudo aquilo ali dentro de uma investigação criminal, né? E com um contexto muito bacana, e funciona. E o mais engraçado disso tudo também é que quando você vê a premissa da série, e você teria, mas o que o título tem a ver com isso? E exato. Quando você descobre que é o tal do Paradise, mano, é surreal pra mim, foi surreal. Exato, não, e eu lembro que toda a comercial, o trailer eu não vi, mas eu vi muito campanha, porque eu assistia muito ESPN, e toda hora passava, né, essa promoção na ESPN, e era simplesmente um cara sendo interrogado, e a pergunta era, você não gosta do presidente? E a mulher virando a mão, dizendo assim, escrito na mão dela, diga sim. Aí eu fiquei intrigadíssimo com aquilo. Eu falei, caraca, que bacana, mas é só isso, né? Mas beleza, me comprou. Detalhe que essa atriz aí fez Adão Negro. E ela também esteve no Supernatural. Inclusive, ela fez o primeiro episódio de Supernatural. Um dos primeiros episódios de Supernatural, que ela fazia... A doutora Gabriela? Nossa, mulher maravilhosa. É Sarah Shahar, acho que é o nome dela. E boa atriz, uma série de Netflix bem caliente também, tal de Sex Life. Tem 2 temporadas. Eu não vi, porque eu senti cheiro de merda só de ver o trailer, eu passei longe. Mas essa menina, que não é mais menina, né? Já é uma mulher, né? Ela manda muito bem também. Um dos primeiros trabalhos que eu vi dela foi no Supernatural, no qual ela fazia uma fantasma que estava perdida e queria voltar para casa para ver os filhos, mas ela não conseguia encarar os filhos porque ela matou os filhos em vida e depois ela se matou, um negócio assim. Então eu fui percebendo que essa atriz também ela foi progredindo ao longo do tempo. E aí, entrando nessa questão de elenco, tem um cara nesse elenco que eu não conhecia, ou não me recordo, que é o cara que faz o agente William. E a gente vê que esse personagem, ele tem todo um passado tenso que a gente não faz ideia, porque ele é um cara boa praça, todo mundo gosta dele, é um cara engraçado e tal, não sei o quê. E tu vê que o passado do cara é tenso, mano. O passado do cara é escroto, sabe qual é? Então, eu acho legal que você vai conhecendo o passado de cada um desses personagens. E aí que vem o link com o Lost. Eu gostei muito desse personagem a ponto de... Será que foi esse cara que matou o presidente? Não, outro detalhe que você vê muito parecido com o jeito do produtor criar as séries dele é que em This Is Us também tem muito disso. This Is Us é muito de você voltar no passado e você avançar para o futuro para conseguir entender o presente dos personagens. E aí, essa coisa te faz meio que não fica aquela coisa muito rasa. Ele não é só um segurança. Ele não é só um presidente que parece ser um pouco pau-mandado de todo mundo. Todos eles têm muitas camadas ali dentro deles. Até a vilã, que você uma hora tá com uma raiva mortal daquela mulher, e ao mesmo tempo você... esqueci o nome dela, que deram pra ela. Sinatra. Você tem um ódio da Sinatra, mas quando você presta atenção no que motivou ela a criar o Paradise, a criar esse mundo, você para, peraí, no lugar dela, será que eu não pensaria agir da mesma forma? Pois é, isso que eu acho que quando você começa a se fazer esse tipo de pergunta, é sinal de que o personagem é bem escrito. Você, tipo assim, você até julga no primeiro momento, fala assim, caralho, que personagem maldito, mas aí tu para e pensa, opa, peraí, se eu estivesse passando pelas mesmas questões desse cara, será que eu faria igual ou até pior? E isso aí eu achei bastante. Porque assim, se eu tiver o dinheiro dela, eu não faria a mesma coisa. Exatamente. E assim, você entende a cabeça dela, porra. Ela teve a tragédia dela. Pois é, pois é. Sacou? Porra, isso é Não, eu acho isso maneiro, porque
a primeira coisa que a gente vê da Sinatra, não a primeira coisa, porque a gente vê ela no primeiro episódio e tal, mas no segundo episódio já é a história dela, né? Já é contando o passado dela, o flashback dela, e a gente ganha simpatia pelo personagem, pelo que ela sofreu, e eu acho isso muito legal. Os cavalos também que tem pela cidade. Exato. A questão dos cavalos, isso mesmo. E assim, eu ganhei e eu fiquei um pouco, eu me simpatizei com ela, apesar dela ser um daqueles bilionários, né? Que aí eu já não sou muito fã de bilionário, né? Enfim. E aí o filme faz essa crítica social, que o que tem ali, né? É aqueles caras, né? Mega bilionários, é um lugar onde estaria, por exemplo, Elon Musk, Jeff Bezos, esses caras assim. Mas, enfim. Mas ela ganhou minha simpatia e eu não esperava que ela teria contornos vilanescos, né? Nossa, a mulher foi muito engraçada no fim da história. Muito legal isso, assim. E, de novo, e por incrível, olha essa que coisa, quando a série, eu acho que a série foi bem escrita nesse sentido. Ela foi fazendo algumas coisas e eu ficava tentando me justificar ela na minha cabeça. Claro que na hora que ela mandou matar aqueles 4 exploradores que foram ver se estava tudo bem do lado de fora, aí eu já falei, não, peraí, aí já é demais, já cruzou uma linha. Aí já cruzou aquela coisa de você, de eu falar, não, ela é vilã mesmo. Mas ela nunca me passou a ideia de que ela teria tentado matar o presidente, por exemplo, entendeu? Não cheguei nesse ponto, sabe? E uma coisa que eu aqui queria falar, e essa seria a minha abertura, eu esqueci de falar isso na minha abertura. Gente, entenda uma coisa, nenhum presidente dos Estados Unidos faria o que esse presidente faz. Nenhum, zero. Nem Obama, que tem toda aquela... Nenhum. Aquele discurso lá do Bill Pullman, Independence Day, aquilo nunca iria acontecer. Isso só acontece na ficção, mano. Se é bom que vocês entendam isso, né? Tô falando do Trump, não. Tô falando do Obama. Obama também não faria isso. Obama não pararia para cumprimentar o faxineiro da Casa Branca, sabendo, não faria. Esse cara é divertido. Você começa a série e fala assim, pô, o cara é um bocó. Não, ele é meio babaca. Mas tu entende. Só que aí você vai vendo as nuances, quanto o cara ele era solitário, quanto ele sofreu por estar naquela posição. O pai dele é um babaca de pai dele. Amigo, a última conversa dele com o filho, vou te falar, foi doído. Foi, mano. O filho, você podia ter morrido, mas você ter morrido. Caraca, mas olha só. Mas aí tem aquela coisa, né, de você explorar a personagem. Tem uma cena em que o pai dele, eu não sei se é demência, eu não sei se é Alzheimer, não sei qual é a condição mental que ele tem. Mas é uma conversa que ele tem com o neto e ele acha que o neto é o filho. É o filho. E aí ele fala que tem orgulho dele. E aí o neto falando como se fosse o filho, né? E aí é meio que, tipo assim, bom, ele não falou pro filho, mas tá falando pro neto. Então meio que tu passa um pano ali pro cara, tu queria um babaca, mas ele é humano. Mas é triste também porque era uma coisa que... O personagem é simpático, né? O personagem do presidente, do Carl Bradford. Ele é simpático. Ele é simpático, mas eu acho ele meio babaca também. Eu acho ele meio babaquinho também, mas eu gosto dele. Não, mas, cara, aí a gente tá falando do presidente dos Estados Unidos, né? A gente tá falando do presidente dos Estados Unidos. E o início deu um gancho. Cara, o que esse cara fez pro Collins não gostar mais dele? Tá ligado? O que esse cara fez, assim, cara? Aí no final, caraca, aquele 7º episódio, meu Deus do céu. Nossa. Melhor episódio, hein? O da Casa Branca? Caraca, o da Casa Branca. Porra, é o melhor episódio da série. É o melhor episódio. Porque tem um episódio que dá aquele flash mostrando o Charles, Xavier, quer dizer, Xavier ou Xavier? Esqueci agora. É Xavier. É porque Charles Xavier é o professor... Sim, eu reparei nisso. O Ciclope contracenando com um agente que não deixa Xavier. Eu falei, gente, vai ter uma piada sobre isso na série, não? Tem? Não reparei, não. Tem um momento que mostra uma cena do Xavier no avião com os filhos, ele olha pra fora e vê um clarão. Mano. Aí eu fico, cara, o que aconteceu? Aí depois só vai entender no 7º episódio. E é assim, ele achou que realmente, você pensa que realmente o presidente acabou permitindo que todo mundo morresse. E você vê que ali ele acabou salvando a humanidade, de certa forma. Porque ele aperta aquele botão, impede que os mísseis atinjam lá o local. Só que houve um problema. Ele colocou a Terra praticamente na era pré-histórica. De novo, nenhum presidente dos Estados Unidos faria isso, tá? Exato. Nenhum. Aquela cena que ele fala assim, que ele tá lendo o discurso que ele tinha que falar pra TV e fala, não, peraí, vamos parar com isso, gente. Preciso falar a verdade. Realmente, falei, gente, só em série. Duvido que o Trump vai fazer uma coisa dessa. Não, se bem que o Trump acho que fala. Isso aí também. Vocês vão todos morrer.
Vocês vão tudo morrer. Eu vou ficar num lugar isolado, salvo com a minha família, vocês vão tudo se lascar. Dane-se vocês. Isso aí eu acho que ele faria assim. Cara, e é tenso. Esse clima na Casa Branca é tenso, porque assim, ele vai... É maluco. E detalhe, o Xavier, ele já tava prevendo a parada toda, porque fala assim, galera, vamos pegar as armas aqui, vamos todo mundo já, pega o colete e tal. Eu falei, cara, isso vai dar merda. Não, cara, aquela cena da funcionária, que ela fala com o Xavier, minha irmã vai trazer meu filho. Aquilo me doeu de um jeito. Nossa, e você viu o desespero dela. Cara, pelo menos salva meu filho. Lembrou muito aquela cena do The Boys, quando o Capitão vai tentar salvar o avião, vai tentar dar um avião, e a mulher fala, leva menos a minha filha, por favor. Aquilo deu uma dor. Cara, eu sou pai, então eu me imagino numa situação dessa. O que eu falei para salvar meu filho nessa situação? O mundo vai acabar, não tem o que fazer. Sabe o que me doeu pra caramba? Foi, de novo, o faxineiro, mano. O zelador lá da Casa Branca, velho. Caraca, quando ele percebe que não tinha... Não, ele tava assim, não, sempre aconteceu isso, sempre teve isso. Mas quando ele realiza que o negócio não tinha como... Caraca, mano, ficou muito triste, velho. Que acho que esse é aniversário de algum parente dele, não é isso? Não tô lembrando agora. Filho, neto, alguma coisa assim, não, porque amanhã amanhã eu falo com ela. Nossa, aí tu pensa assim, não vai ter amanhã, parceiro. Agora, uma dúvida aqui. O que vocês acharam do 8º episódio em que é revelado o assassino? Que era um daqueles trabalhadores, da toda aquela merda e tal, companhia, empregado e tal, e o cara bola um plano mega mirabolante nível Lex Luthor pra matar o presidente. O que vocês acharam desse episódio? Assim, eu tenho ressalvas, eu gostei, mas eu tenho algumas pequenas ressalvas. Eu achei que foi, entre aspas, muito fácil pra ele matar o presidente. Surpreendeu, não vou mentir. Porque você traça ali várias teorias, isso foi a série inteira, mas, cara, quem matou o presidente por quê? E você vê que, na verdade, não foi algo ligado realmente ao presidente ou ao plano. Mas, assim, quando conta a história desse personagem, você meio que tenta entender as motivações dele. Claro que nada justifica o assassinato. Mas você tenta meio que entender o que levou o cara aquilo ali. Maluco. Mas como você falou, foi um plano muito mirabolante. Uma pessoa que não tinha nenhuma tática militar, não tinha nada, conseguiu se infiltrar na Casa Branca, matar uma pessoa. Eu achei que foi o seguinte, ele cria uma espécie de relação, camaradagem, eu não sei se ele daquele cara, né? Eu não lembro o nome dos personagens, mas enfim. O maluco que vai matar o presidente, ele fica muito próximo de um dos trabalhadores. Eu não sei se ele ama o cara, eu não sei. Eu sei que eles criam um elo ali. E quando ele vê que esse cara, que estava muito próximo dele, e as outras pessoas que trabalhavam lá estavam se fudendo, que estavam ficando doentes, porque era uma área que não tinha salubridade nenhuma e tal, e a companhia simplesmente larga um belo foda-se pra eles, o cara despirocou e arma todo um plano pra matar o presidente e pra fazer tudo que tem que fazer. Então, eu acho que o fato dele ver os companheiros, e principalmente aquele amigo / amante, eu não sei se eles têm uma relação amorosa, ou dá a entender que tem, enfim, eu acho que isso é que deu o snap na cabeça dele, para ele querer se vingar. Eu acredito que foi isso, porque é aquela coisa, né? Existe uma similaridade entre amor e loucura. Ele viu que perdeu o cara, o maluco despirocou e aí fez todo aquele... Só que assim, eu acho que foi muito fácil, sabe? Fácil entre aspas, tá? Sabe? Ele pegar a pulseira, né? Porque tem pulseiras e tal, específicas para pessoas específicas, e o cara vai naquela fila, né? Para poder entrar. Porra, o cara vai... A pessoa tem que ler aquela pulseira, e ele manda um caô, fingindo que tá passando mal, e a pessoa simplesmente libera ele e uma outra pessoa que tá com pulseiras de outras pessoas. Porque assim, mano, que porra de fiscalização é essa que qualquer um entra, sabe? Então isso eu achei meio cagado. Isso eu achei um pouquinho cagado. Mas também tu vê que ali começou um caos, né, Efraim? Então acho que o pessoal meio que, vai embora. Vai. Você vê que, assim, eu não acho que de início o plano dele era matar o presidente. Eu acho que ele queria meio que fazer um alerta nisso. Vocês precisam saber que está acontecendo tal coisa. Ele queria, na verdade... Estão encobrindo porque os trabalhadores estão morrendo e estão encobrindo isso. Ele queria contar com o mundo. Exatamente. Eu acho que quando ele foi falar com o presidente, que eu não estou agora lembrando com detalhes da cena... Exato, foi quando ele entra na biblioteca. Algo que ele falou daquele clique nele. Foi isso aí. Eu acho que ele queria entrar no paraíso, né, no Paradise, né, porque ele não tinha acesso àquilo. Ele trabalhou junto com outras pessoas para construir o paraíso e ele não tem entrada no paraíso. Então ele conseguiu entrar, deu um jeito de entrar, e quando o presidente entra na biblioteca, porque ele quer gravar CD, alguma coisa assim, que era muito comum no início dos anos de 2000, né, você gravar CD e tal, ele fala, eu posso gravar um CD, eu posso queimar um CD, era o termo que a gente usava naquela época, né, posso queimar um CD aqui e tal, e aí ele fala, não, pode, tá, não, me chama de, sei lá qual é o nome dele, me chama de Cal e tal, não precisa me chamar de presidente e tal. Eu acho que foi nesse momento aí que você falou que ele decidiu, o presidente tá aqui, eu tenho a chance de matar esse maluco que fudeu com todo mundo. Eu acho que esse foi o pensamento dele na hora. Num primeiro momento, ele queria entrar no paraíso e conseguiu.
Quando ele viu que estava próximo do presidente, ele pensou, agora eu tenho a chance de fazer algo além. E aí, enfim, eu acho que foi isso. Mas assim, eu achei muito fácil esse plano dele de entrar no paraíso. Mas algumas sacadas foram bem legais. A própria personagem lá, a Garçonete, você acha que ela é uma personagem aleatória que tá na série. Do nada você descobre que ela também tem toda uma importância na história. Sim, ela acaba sendo um facilitador para algumas coisas acontecerem ali e tal. Agora, vai ter segunda temporada? Tá confirmado? Tá confirmado, foi renovado. Porque eu tô sentindo que vai ser o seguinte, segunda temporada agora, ele saindo para procurar a esposa, e eu acho que vai ter uma pegada meio Mad Max. Porque o mundo tá os caralho. Uma coisa meio Silo também, aquela série lá da Apple TV, a Silo. Vai ter uma coisa meio parecida. É meio essa coisa de o mundo acabou, aí algumas pessoas querem explorar o mundo, aí elas são impedidas de poder revelar uma grande verdade. Como você falou, eu acho que vai mostrar como é que tá esse mundo aqui fora, porque por mais que a gente tenha tido assim, no 7º episódio, entendido o que aconteceu, não chegou a ser mostrado de fato o que aconteceu. Eu acho que talvez eles possam explorar isso na segunda temporada, mostrar como tem essa coisa da série. Dos flashbacks, pode ser que eles mostrem o que aconteceu no mundo quando o fim veio. E seria muito interessante de poder ver como é que foi esse fim do mundo ali na história. Saber como é que ficaram as pessoas que ficaram para trás, né? Saber como é que elas estão. Como é que foi o momento que teve aquele choque que trouxe a Terra para a história. Acho que são pontos, e também pode ser que, como é que vai ser agora a Sinatra na segunda temporada, aquela gente que você... Gente, aquela gente lá que matou o amigo do Xavier. Que você não dá nada pela mulher, então, assim, é a personagem mais idiota da série. Mas eu desconfiei justamente por isso. Sabe por que eu desconfiei dela em uma certa altura da série? Pelo seguinte, mano, ela é uma agente. Ela é uma agente treinada pra defender o presidente dos Estados Unidos, que em teoria o cara... desligou as câmeras pra poder jogar videogame. Foi muito Exato, assim. Eu comecei a suspeitar. E outra, mas o que me fez suspeitar mesmo dela é o seguinte, a mina é uma agente, ela tem que lidar com a segurança de um dos caras mais poderosos do planeta. Porra, ela toda apaixonadinha, toda pagando de menininha de 15 anos pra um cara, eu falei, tem alguma coisa estranha, cara. Ela tem inteligência emocional pra lidar com a proteção do homem mais poderoso do mundo, mas quando vê o cara com quem ela tem um casinho, ela tá agindo que nem uma menininha, tem alguma coisa errada nessa parada aí. Entendeu, outra? A virada. O cara, ele vira e fala assim pra Sinatra, você vai enviar alguém? Então envia a pessoa mais sinistra pra me pegar então. Porra, e no final ela vai, mata ele com a parada e fala assim, eu sou essa pessoa. Eu falei, caralho, não é possível. Não, quando ele entrou na sala, que ela tava lá esperando ele, ela oferece comida e você que ela não toca na comida, eu pensei, tem coisa. Eu fiquei desconfiado. Aí, o que já desconfiou quando ele fala assim, preciso te contar um negócio, vai ser amanhã. Eu falei, pronto, o cara vai morrer. Vai morrer. Foi assim, instantâneo, o cara vai morrer. E também isso é o legal da série, o cara não tem pena de matar as pessoas. Você se apega ao personagem. É tipo Game of Thrones, né? Não se apega a ninguém não, meu irmão, porque senão já era, um abraço. Agora, uma coisa que eu não gostei, antes de você voltar para esse assunto, uma coisa que eu não gostei dessa série é a filha do Xavier e o filho do presidente. Eu achei meio eu não curti tanto, não. E vou ser bem sincero que eu dei um skip em alguns momentos, eu achei meio chato. Acho que foi pra pegar o público adolescente, pegar o público da geração Z, que gosta de um romancezinho. Eu acho muito chato esse negócio de romance adolescente, sabe? Assim, se não tá trabalhando pra efetivamente agregar a estrutura principal da série, mano, não bota. Claro que tem ali e tal, mas tem essa coisa, né, de romancezinho e tal. E dá a entender que o filho do presidente, ele ia meio que fazer uma revolução ali dentro do paraíso, né? Não, porque não sei o que ele tá reunindo uma galera, né? Não, porque isso, aquilo outro. Eu falei, pronto, aí, político. Filho de político, politiquinho sabe? Então eu senti que ele meio que poderia liderar uma revolução ali dentro e tal. Inclusive o Xavier, ele fala, não, precisamos contar a verdade para as pessoas. Aí a Sinatra vira e fala, não, você não vai fazer isso não, porque se você fizer isso, você vai destruir o nosso paraíso. Tem dessas sacadas que eu acho legal. Sobre o assassino eu não achei decepcionante, eu achei ok, assim. É um cara que tinha um motivo, ele tava lá desde o início, né? No primeiro episódio já aparece. Né? Ou seja, pra mim, mostrou que a série sabia o que tava fazendo. Né? Não é que nem... Tem uma série que eu não gosto, que eu achei horrorosa, da Netflix, chamada Elite, que tem uma... tem uma cena... não, terrível. E tem um assassinato, né? E parece que eles foram fazendo e foram dizer quem é o assassino no final. Tipo, sabe... próxima vítima, Odete Reutemann lá e tal, não sei o quê. E só foi falar o que era... Aqui não, aqui eu senti que houve uma construção em cima do que rolou do cara, né? A menina que ajuda ele também tá lá desde o início, sabe? Então
Então foi surpreendente ver que eles estavam se passando por outras pessoas. Foi bem interessante isso na série pra mim. Então, assim, não foi decepcionante. O background, inclusive, pelo fato dele ter sido um dos técnicos ali para construção do lugar e a forma como que aquelas pessoas foram tratadas, né? As pessoas que construíram, cara, para mim aquilo, em termos políticos, o pessoal fala, não tem política e tal, não sei o quê. Não, mas não tem como, gente, porque os caras construíram um negócio e não usufruíram e ficaram de fora. E adquiriram doenças, né? Por conta de tudo que eles estavam fazendo e ficaram de fora, sabe? Aí, e o dilema do cara, né? Caraca, maluco, aí eu queria vir aqui pra fazer uma coisa, mas acabei gostando daqui. Sabe? Isso dá uma complexidade do personagem. Eu achei maneiro, cara. Achei maneiríssimo e tal. Sim, porque você vê que ele tava se apegando, até tá falando que eu falei aqui, não parece que o plano dele inicial era pra matar o presidente. Foi assim, deu aquele estalo nele, deu o suco e matou o cara. Não, e fora que o alvo dele estava errado, né? Achava que a culpa é do presidente, quando a culpa é... O que muitas das vezes, o que acontece com a gente no mundo real. A gente fala culpa sempre do governo, né? Não sei o quê, mas tem muita coisa por trás ali do governo. O presidente velha... não mandado, cara. Ele era só um peão no tabuleiro da Sinatra. Só isso. Aquela velha história, né? O rei reina, mas não governa, né? Sempre tem alguém ali por detrás que faz os desdobramentos do poder, do caralho a quatro, pipipi, papapá. O que eu, assim, porque você estava ausente quando a gente estava falando, assim, eu acho um pouco forçado algumas conveniências para esse cara, né, chegar onde chegou, né, invadindo o paraíso, pegando a pulseira, tudo bem, de fora concordo. E tal. Agora, o que eu acho que é decepcionante... Mas também faz sentido, calma, mas também faz sentido o desespero na hora que ele passou o negócio lá e não entrou, assim, foi o que o Rafa falou. Entendeu? O desespero daquela... Aí, beleza. Não, mas aí eu concordo que... Ué, como é que o cara achou rapidinho uma pessoa que tava indo no paraíso, tá ligado? Ali naquele engarrafamento lá no Colorado e tal, isso aqui. Pois é, eu fiquei assim, ele tava monitorando alguém e tal, e não mostrou, ou eu não vi. E qual recurso ele teria pra fazer isso, por exemplo? Né? Sabe? Porque é muita gente secreta aquilo. Aí eu concordo. Isso eu concordo. Agora, eu não gostei do final desse cara, ele se matar daquele jeito, sei lá... Eu não sei. E, tipo assim, caiu muito naquele clichê de série procedural, tipo Supernatural, ou Arquivo X, ou Buffy, que, assim, tipo, o cara é desacordado, aí ele acorda preso numa cadeira, ou amordaçado, enfim, amarrado, preso numa corrente, alguma merda do tipo, e o cara vai explicando o plano dele e tal. Puta, mano, aí caiu no clichê de série noventista, eu falei, ai, caralho. Mas tudo bem. Aí eu não gostei dele ter se matado no final, eu achei que foi pouco, eu não sei. Vamos lá, hein? Que morte... Primeiro assim, ele meio que destrói, ele acaba reforçando pra destruir a normalidade do paraíso. O cara do nada cai no céu. Não, mas eu até entendo o fato dele se matar, porque talvez ele achava que, de repente o Collins tá com... ainda é do sistema, e se me pegar, tô ferrado, tô pior do que morrer. Talvez o pensamento fosse esse, eu não sei. Né? A outra menina também, a Robinson, né? Que era amante do presidente e tal, que gostava dele, de fato. Eu cheguei a pensar que essa mulher estava envolvida? Não, porque daí isso. Daí desconfiado dela. Mas seria muito óbvio. óbvio. Eu desconfiei, eu realmente desconfiei, mas eu falei assim, cara, mas não seria muito óbvio se fosse isso? Eu acho que tem mais... Eu não errei. Isso eu realmente não errei. Agora, eu não fazia ideia que era aquele maluco lá. Como é que seria até a gente chegar... Nunca que eu ia imaginar. Nunca. Se escondendo na nossa frente, assim, né? É a plena luz do dia, sabe? Plena luz do dia, pode crer. Agora, uma coisa que eu não curti muito, acho que isso teria resolvido muitos problemas para Sinatra, pelo menos, ou melhor, não teria criado algum dos problemas para Sinatra. Então, por que eu não entendi? Eu não entendi por que ela não mandou aquela agente dela, assassina Jane, né, para matar os quatro exploradores, e mandou o Billy, que é um cara que obviamente é um amigo do Collins, né, e enfim. Não tem como a Sinatra não saber quem é o Javier Collins, né? Quem é o Xavier Collins. Xavier Collins. Não tem como ela não saber. Então, e será que o cara não ia dar com a língua nos dentes depois de ter mandado matar aquelas pessoas e tal? Por que ela não mandou a Jane, por exemplo? Talvez ela teria tido menos problemas. Porque fica óbvio que a Jane pra ela é um botão que ela aperta que a mulher faz o que ela quiser, tá ligado?
Não mais, né? Porque Isso ela dá um tiro na Sinatra e ela quer a Não. Sinatra viva, sabe lá por quê? Mas ela dá um tiro na Sinatra, de uma maneira. Ela explica, né? Eu achei absurdo, Sim. ok, é absurdo. Eu também achei. Eu quero você. Mas... Não, eu quero você viva, você não vai morrer. Eu quero. Tipo assim, ela tem um tiro muito preciso, né? Exato. Ela não acerta órgão vital nenhum, mas acerta a garganta, que a mulher pode sufocar e sangrar. Enfim. Mas pra quê? Isso que eu não entendo. Ela quer ela viva ainda pra quê? Se enfim, ela traiu. Bom, pra segunda temporada ela não tá confirmada ainda, né? A Jane, né? Mas a Sinatra e o Colin estão. Mas eu acho que ela volta, né? Pra poder explicar esse arco, né? Do porquê que você quer manter a Sinatra viva, sabendo que ela manda na parada toda, e ela é uma agente que se rebelou, sabe? Eu não entendi por que não matou logo ela. Porque, porra, seria a ocasião perfeita ela matar a mulher e ninguém ia ficar sabendo, que a mulher é mó ninja, sabe qual é? E ninguém ia ficar sabendo de nada. Talvez uma das poucas coisas que eu não gostei na série, assim, é isso. Cara, eu tô aqui pensando de novo no 7º episódio. Aquele episódio foi... Catarse, aquele episódio. Não, na catarse. Eu fiquei tenso pra cacete. Eu fiquei tenso porque... Mas eu tinha uma coisa que tava me incomodando. Que eles falaram que havia uma... Durante a série, foi se falando, né? Que havia uma erupção de um vulcão no Pacífico Sul, né? Lá na calota polar. Foi. Aí sabe o que eu achei bizarro? Eu falei, peraí, vamos lá. Os caras estão em Washington. Washington fica na costa leste dos Estados Unidos, assim, do lado direito do mapa dos Estados Unidos. O negócio explodiu perto da Austrália, ali, mais próximo da Austrália, tanto que a Austrália é um dos primeiros países a ser atingido, Nova Zelândia e tal, não sei o quê. Ou seja, do lado oeste dos Estados Unidos. Os primeiros lugares a serem atingidos pela onda seria a Califórnia, o estado de Washington, não Washington DC. O estado de Washington fica na costa oeste e o estado de Washington DC fica na costa leste. Ia pegar essa galera pelo lado esquerdo do mapa dos Estados Unidos. Eu falei, como é que os caras iam sofrer a onda a super onda, né? A mega tsunami. Não tô entendendo. Aí o episódio foi se desenrolando, aí veio essa ideia das bombas nucleares, né? Os países disparando suas ogivas para se proteger. Achei isso maneiro. E assim, por que estaria tão inabitável do lado de fora, né? Por que estaria tão inabitável? Então, Isso porque foi uma onda. A onda, a água ia sair. Ia voltar pro mar e tal. A segunda temporada deve focar um pouco mais, ou deve dividir, né? Uma parte mostrando o mundo externo e outra parte mostrando o paraíso. E eu tava comentando aqui, quando você não tava na gravação, na chamada, eu tô achando que pode ter uma pegada meio Mad Max, talvez meio The Last of Us, meio Walking Dead, mostrando essa galera sobrevivendo num mundo fudido e criando pequenas sociedades, pequenos grupos, pequenas tribos, não sei como é que isso vai funcionar. E aí ele ter esse choque de realidade, como é que vai ser na hora de trazer a mulher dele de volta? A mulher dele vai querer vir de volta? Ou ele vai querer ficar? Ou ele vai querer voltar a pegar os filhos e voltar pro lado de fora? Eu não sei. Eu acho que ficou muito em aberto pra saber como é que vai rolar isso. Será que vai rolar um triângulo amoroso? Ele com a psicóloga e a mulher? Não sei. Eu acho que eles não vão pra esse caminho, não. O povo gosta dessas coisas, mas eu acho que isso vai enfraquecer um pouco na série. Assim, eu achei até gratuito essa porra de fazer, né, a doutora lá se aproximar do cara. Eu acho que não precisava daquilo, sabe? Foi gratuito, também acho. Achei muito que não precisava daquilo. Foi bem gratuito mesmo, concordo. Aquela transa no banheiro poderia muito ser bem ser uma conversa no café da manhã. Eu não vi motivo palpável pros dois se envolverem. Eles acabaram de se conhecer e já tá... Não que isso não aconteça na vida real, mas assim, eu sinto que não serve pra ajudar a história, a não ser que ele estivesse se envolvendo ao ponto da vida dela estar em perigo e isso aí dá alterar o julgamento dele. Sabe? Ele cai numa pegadinha aí, mas não fizeram isso, sabe? Então... Não, eu acho que é o contrário, cara. Eu acho que prejudica a história. Sabe? Acho que prejudica porque a mulher tá fechada com a Sinatra. Pois é, eu fico assim, entendeu? Eu até desconfiei dela, eu fiquei assim, cara, até onde eu posso confiar nessa personagem? Exato. Essa é a questão. Não faz sentido. Enfim, rolou, mas é um ponto fraco numa série muito boa, mas é só um ponto fraquinho. Um outro ponto fraco aqui também que eu tava comentando com o Rafa, quando você tava off, é esse núcleo adolescente. Eu tenho um ranço com o núcleo adolescente que puta que me pariu. Me botam a filha do cara pra namorar, ficar de namorico com o filho do presidente. Meu irmão, que bagulho chato, puta que pariu. E aquele moleque, porra, o pai desse moleque é foda. O cara apresenta tudo quanto é tipo de música maneira, sabe? Tipo assim, raiz, e o moleque fica... O gosto musical do presidente é um nota 10. Mas é a geração do Zenzo, gente. É a geração do Zenzo. Eu fico imaginando as merda de música que esse fedelho deve ouvir, cara. E o engraçado é que eu fui adivinhando algumas coisas por causa do gosto musical do cara. Eu até falava com a minha esposa, vai rolar um Pearl Jam aí, qualquer momento. Aí, bum, toca Pearl Jam.
Porra, o moleque vem falar que o gosto musical do pai é ruim, porra, vai se fuder. Não, mas assim, eu não achei tão ruim assim. A menina, principalmente, nada contra, honestamente. O garoto, o que eu não entendi agora, talvez, porque eu já vi a série tem 3 semanas, né? Então não revi para poder gravar. Mas eu não lembro qual é o ranço dele com o pai, se vocês lembrarem. Eu também não entendi, cara. Eles têm uma rixa ali. Eu agora também eu não lembro. Eu não lembro o que foi. Que ele fala, queria que você tivesse morto e tal, não sei o que. Que aliás é uma coisa pesadíssima de se falar pra alguém, né? E a série não mostra isso, né? E a série não mostra isso. A ausência do cara, mas ele é o presidente dos Estados Unidos, cacete. Sabe? Mas enfim. Eu bem tô conseguindo lembrar agora do que era a rixa deles dois. Mas também vou te falar, ninguém se importa. Porra, foda-se, isso são detalhes, sabe? O cara tá morto e o moleque é um merdinha, que aliás dá a entender que ele vai virar líder de uma revoluçãozinha lá dentro, mas não deu porra nenhuma essa merda também. Tem que fazer esse moleque fazer alguma coisa, né? Pelo amor de Deus. Porque assim, por exemplo, eu acho a filha do Xavier, ela tem mais serventia pra história do que o filho do presidente, porque a filha do Xavier tem aquela coisa de colocar a menina em risco, e aí isso fazer com que o discernimento do Xavier fique meio alterado, que eu achei que fossem fazer com aquela doutora lá, quando aquela doutora se envolve com ele, eu pensei, porra, vai acontecer alguma merda com a doutora, que ele vai ter que tomar uma decisão entre escolher a doutora e fazer o que é, entre aspas, correto. E isso vai dar um lapso no discernimento dele. Não serviu pra porra nenhuma. E aí quando eles acenam sobre isso com relação aos filhos do Xavier, tipo assim, vão botar os filhos do Xavier em perigo. Também não, já passou, só dá um abraço que passou e tal. Então, sabe, eu achei que ficou meio... Agora, quando tem aquela revelação que ela tava com o tablet do presidente, tipo assim, meu Deus, o que essa garota aprontou? Também não entendi. Eles chegaram a falar isso, chegaram a dar a entender que a menina tava no dia da morte, ou tava no ou a potencial porque assassina. O pai do presidente falou, ela tava aqui. Aí tu pensando, o que essa menina fez? Exato, eu não entendi isso. Isso eu não entendi. Senhores, quantas cadeiras vocês arrastam para essa série? Eu vou dar 3 cadeiras, que é o equivalente a uma nota 7,5, 8. Se não tivesse esse tom triste, melancólico de This Is Us, e esse formato específico com musiquinhas repensadas, reimaginadas que tocam, eu acho que eu curtiria um pouquinho mais, além desses pequenos detalhes de furos de roteiro, questões na série, na narrativa que eu não curti tanto. Mas isso é questão de gosto meu, tá? Mas mesmo assim, é uma série muito boa, acho que é uma série que vale muito a pena, porque mistura ficção científica com trama política e assassinato, é meio que jogo do detetive pra saber quem é o assassino. Eu dou aí 3 cadeiras. Cara, eu vou falar uma coisa, eu dou 4 cadeiras, que a série realmente me prendeu, me surpreendeu, como eu já falei aqui, né, o mesmo criador de This Is Us, eu não imaginava que o cara ia conseguir criar uma série tão assim, tipo, de cabeças. Só que eu vou admitir que temos um problema. Por quê? Quando Paradise saiu, eu falei, pô, essa aí, quando a gente tiver nossa retrospectiva, em dezembro, vai ser a minha série do ano. Só que a Netflix me lança Adolescência, parceiro. Aí eu fico agora, qual é a melhor série do ano? Paradise ou Adolescência? Adolescência, não tem dúvida. Que, inclusive, temos episódio dedicado à série aqui. Porque tu vê uma série com 4 episódios, todos eles com plano sequência, um segundo episódio com uma tomada aérea num drone de plano sequência, e tu fala, mano, como assim? Então, assim, mas também são duas séries, 2 medidas diferentes também, mas assim, eu acho que... Mas assim, as próximas que virão por aí vão ter que ralar muito. Stranger Things, o recado é pra vocês. Mas pra Paradise eu dou 4 cadeiras, série incrível, me surpreendeu. Nos tempos de hoje, o que mais me surpreendeu foi que o trailer não te entrega a série. Que hoje em dia você já vê o filme inteiro pelo trailer. E o trailer te entregou um mínimo sobre a série. Ele te entregou uma série investigativa sobre quem matou o presidente. Eu só espero que essa coisa da Ilha do Xavier pro mundo exterior não caia um pouco a história da série. Porque pra mim, tipo assim, o que foi bom também da série é que ela é uma série dinâmica. Tu não sente barriga na série. E eu espero que isso não aconteça na próxima temporada. Então, pra mim, 4 cadeiras. Eu dificilmente é uma série que vai concorrer a prêmios Emmy, Globo de Ouro, porque realmente tem uma série rolando aí que são topzera, né? Ruptura tá aí e tal, enfim. Mas eu gostei muito, 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 muito de Paradise. Foi surpreendente. Como o Rafa falou, tipo, a promoção da Disney Plus foi pra mim impecável, porque realmente eu não fazia ideia do que se estava tratando. Pra mim era assassinato do presidente, e eu não tinha noção do contexto. E não só a investigação para descobrir quem é o assassino do presidente é legal, mas também o contexto em que se insere a história de um mundo pós-apocalíptico, né, numa sociedade completamente artificial, para ter um pouco de normalidade. Aquilo me surpreendeu demais, assim.
Eu lembro de ter até falado aqui no grupo, gente, o primeiro episódio eu arrepiei de uma forma que não é normal. Falei no grupo lá do Mesa, não é normal isso. Eu achei muito, muito legal. Me lembrou Lost, me lembrou Show de Truman. Eu não vi Under the Dome, então não posso dizer se me lembrou ou não Under the Dome, mas assim, essas duas obras que eu gosto muito e com uma coisa misturada com uma coisa nova. Eu só vou dar 3 cadeiras, não 4, por causa desses probleminhas, de alguns detalhes da série que realmente, se fosse melhor pensado, seria uma coisa mais orgânica e mais inteligente, né? A questão do como o assassino do presidente chegou no Paradise, né? Foi muita coincidência, a gente tinha que engolir isso. Algumas decisões da Sinatra, uma mulher muito inteligente, de não ter mandado a menina, a Jane, e ter mandado o Billy para poder matar os 4 lá, né? Exploradores, entre outras coisinhas bobas, coisas bobas, pecadilhos. E por isso eu não dou 4 cadeiras, mas eu dou 3 cadeiras com louvor, uma série muito boa. E é isso, galera. Você já sabe o que fazer, você já conhece nossas redes sociais, então curte, compartilha, manda essa gravação aqui pra todo mundo. A gente tá no Spotify, Deezer e outros agregadores, 5 estrelinhas é importante. Tá no YouTube também, então curte, compartilha. Galera, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Valeu, pessoal!